Quanto que de fato custa para regularizar, para legalizar uma empresa de controle de pragas? Eu vejo que muita gente tem essa dúvida: quanto que eu preciso investir para conseguir tirar as licenças da Anvisa, para conseguir alugar um local, como é que funciona isso? E eu vou falar uma coisa: não é difícil. O maior problema é que muita gente já começa pelo lado errado e depois, para incluir, para aceitar essas despesas, acaba não vendo uma vantagem, né? Começa fazendo o serviço da forma informal, aí tem algumas empresas que estão fornecendo documentos, vendendo certificado. Além disso ser errado, isso trava o crescimento de muitos negócios. Eu já falei sobre esse assunto em outro vídeo meu. Se você tiver interesse, dá uma olhada. Mas se você quiser trabalhar certo, o primeiro passo não é comprar produto, não é comprar equipamento, não é aprender sobre as pragas. O primeiro passo é você montar a sua estrutura. Você precisa pensar em um imóvel, em um local que seja permitido, e esse imóvel ele tem que ser exclusivo para a empresa. Então, primeiro você precisa verificar se esse endereço é permitido a atividade, né? Conferir o zoneamento, geralmente nas subprefeituras. É interessante também, importante você ver a regularidade desse imóvel, ver se está IPTU, se está tudo em ordem, porque isso é importante também para começar a falar de uma adequação. Então, falando aqui sobre os custos, vamos direto aqui para o assunto. Para iniciar os custos de uma legalização, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro ponto? É você verificar se a casa, o local que você quer montar a sua empresa, se ele tem o zoneamento permitido. Isso você vai ver na subprefeitura, e aí você tem que alugar esse local. Pô, é permitido, tudo bem. Quanto que é um aluguel hoje? Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, é uma média aí inicial de R$ 3.000. Uma casa aí de porte médio, em uma região, né, não tão periférica, mas isso pode variar? Pode variar. Eu fui ver aluguéis já de uma pessoa que eu estou ajudando a fazer a regularização de 7.000, de R$ 8.000. Se eu for para zonas mais nobres, até R$ 10.000, o aluguel é muito caro. Assim como também eu entendo que interior é mais barato. Se você for para outros estados, Minas, Bahia, Espírito Santo, enfim, cada estado tem ali uma base, uma média de aluguéis. Mas eu estou trabalhando com essa média de R$ 3.000. Para iniciar aqui, para você alugar uma casa, você precisa de um calção, você precisa dos depósitos, né? Falando de 3 depósitos, dá R$ 9.000, tá? Você pode fazer também, por exemplo, ter um fiador. Com um fiador já não vai ter esse investimento. Mas vamos no básico aqui, contar com esses 3 depósitos de aluguel, né? Então você precisa, alugou a casa, precisou desenvolver uma estrutura física para poder atender às exigências da RDC 622. A empresa precisa ter instalações exclusivas, área adequada para armazenamento, área para diluição e manipulação, que é o laboratório, vestiário, chuveiro e local para higienização e guarda dos EPIs. Quanto para adequar a casa? Eu coloquei por cima aqui mais ou menos R$ 6.000 para você colocar alguns armários no vestiário, divisórias, piso, parede, tem toda uma estrutura ali, né? No laboratório, a parede lavável, um chuveiro, um lava-óleos, um computador de repente, para estruturar o básico para a Anvisa
poder lá e ver que está atendendo todos esses critérios, né? Aí vem também a abertura de um CNPJ. Quanto que custa uma abertura de CNPJ? Depende, tem locais que podem ir de 500 a 1.000 a 2.000 reais. Eu coloquei uma média aqui, R$ 1.000 a abertura de um CNPJ e um contador por mês. Você vai ter aí uma despesa, né? Um gasto de R$ 500. Tem contadores talvez um pouco mais baratos, talvez outros um pouco mais caros, mas eu estou colocando uma média aqui, tentar ser o mais enxuto possível para a gente conseguir chegar em um valor aí que seja acessível. A ideia é essa, é mostrar a realidade acessível. Nós estamos, hoje que eu estou gravando esse vídeo, em junho de 2016. Então pode ser que, dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, já tenha subido um pouquinho mais. Você precisa ter também um responsável técnico, tá? A empresa precisa ter um RT habilitado com uma comprovação de um conselho profissional, que pode ser o CREA, pode ser o CRBio, pode ser o CRQ, né? Conselho de Biologia, Conselho de Química também, veterinário, enfim, tem mais alguns. Eu, por exemplo, eu sou responsável técnico, eu sou formado em gestão ambiental. Foi um curso tecnólogo que eu fiz de 2 anos. Eu fiz de forma EAD com as provas presenciais pela Unip e foi válido, né? Hoje eu estou junto ao Conselho de Química, então minha carteirinha é da CRQ. Existem muitas empresas que trabalham com um responsável técnico somente para assinar, tá? Eu discordo dessa forma de trabalho. O responsável técnico, ele é responsável por montar os POPs, para fazer manual de boas práticas, para organizar a logística, para dar uma olhada nas ordens de serviços, ver como é que tá a rotina de segurança. Então, hoje eu entendo, sendo responsável técnico, que eu sou responsável pela operação, pela formulação dos produtos, por qual produto utilizar. Esse é a responsabilidade, né, de um técnico, mas muitas vezes é o dono da empresa, ou você que está começando, que não tem ainda um, um diploma, e aí você vai procurar um responsável técnico só para assinar, tá? O ideal, como eu falei, é contratar um RT, nem que ele vá algumas vezes por semana aí na empresa e te cobre um valor aí, sei lá, de 1.500, R$ 2.000 por mês, um responsável técnico para ficar em tempo todos os dias na empresa, em torno de R$ 5.000. Mas eu coloquei 1.500 para ele te ajudar a elaborar esses documentos, tá? Inclusive, se você já tem empresa legalizada ou se você quer regularizar a sua empresa e não sabe por onde começar, montar os POPs, memorial descritivo, manual de boas práticas, eu tenho esse material pronto, tá na plataforma da Hotmart, então pode deixar uma mensagem aqui que eu auxilio. Eu tenho pronto, eu posso auxiliar a fazer também, tá? E aí eu acredito que um dos custos mais altos que você vai ter é com o engenheiro, é o projeto, é o LTA que você precisa fazer junto, que é a regularização da edificação, ele fazer a planta baixa, fazer ali o laudo do bombeiro, colocar as sinalizações, os extintores, e ele vai fazendo a adequação. Então vai vendo o que cada cômodo, o que precisa ter, ele vai fazer esse desenho e você vai lá e protocola na Anvisa. Ela vai ter os engenheiros que fazem essa análise. Engenheiro para fazer esse trabalho completo. Aí, inclusive, ele dá entrada no alvará de funcionamento, depende de como você quer contratar esse engenheiro. Mas eu acredito que em torno de R$ 10.000 você consiga
contratar já com todos esses recursos, tá? Inclusive você consegue parcelar. Ele fala, olha, o seu projeto ele vai ter uma durabilidade aí, né? Um tempo até você conseguir pegar a licença de mais ou menos 6 meses, aí até ir adequando e fazendo as modificações, as melhorias na casa. Então, dependendo, dá para você conversar, pagar aí R$ 1.500 por mês ou dar uma entrada. Isso também pode variar de estado para estado, tá? Eu estou colocando, não é para falar, Bruno, você está falando aí os valores, não é bem assim. Aqui na minha cidade, eu estou fazendo uma média. Eu nem fui tão a fundo, mas como eu converso com algumas pessoas, são valores reais, mas eu não estou fazendo cotação para conseguir o mais barato. Eu tenho uma média, sim, de valores. Os valores que eu estou passando são valores reais, valores que existem, tá? Então, até aqui, uma média de R$ 30.000, tá? Mas dependendo, você consegue enxugar mais, como eu falei. Se você tiver um fiador, se você mesmo mexer ali com a parte de manutenção, de repente eu vou lá, compro e eu instalo, aí a tendência é diminuir, tá? Para quem vai começar do zero, também vai precisar o quê? De equipamentos, de produtos, um material gráfico. Aí você consegue. Essa parte dos equipamentos é um investimento até que baixo. Você consegue comprar um pulverizador bom, polvilhadeira, alguns produtos aí que vão ser suficientes para fazer um serviço. R$ 2.000, dá para comprar? Dá tranquilo, até porque a utilização de produto é baixa. Esses produtos eles são diluídos numa quantidade maior de água. Então consigo fazer diversos estabelecimentos com um investimento baixo, tá? Então, com a minha experiência, esse processo de regularização aqui em São Paulo, em torno de 30.000, tá? Isso sem contar um carro, não estou contando veículo, compra de veículo. Talvez você já tenha, eu conheço alguns prestadores de serviços que já foi fazer serviço de Uber, enfim. Então, para quem quer começar e consegue se virar, né, sem carro, agora um carrinho, uma motinha, dá para conseguir aí com diversos, né, a partir de R$ 5.000 e aí o céu é o limite, né? Depende do que cada um quer. Então, ou que já tem, vai dar para trabalhar, vai dar para começar, né? Muitas pessoas já têm condições de se regularizar. Pô, eu saí de uma empresa e eu tenho um valor já para investir, né? Eu acredito que hoje tenho muitos prestadores de serviço de controle de pragas que já têm condições de se regularizar, mas fica travado por medo ou por falta de direção, porque não sabe o que precisa fazer, acha que regularizar é muita burocracia, que vai ser reprovado pela Anvisa, e não é bem assim. A partir do momento que você começa a dar as entradas, que você vai lá, o que precisa mesmo é saber que vai ter um investimento, sim, que o meu serviço ele precisa incluir, você precisa embutir esses custos, até porque muitos deles vão se tornar mensais, aluguel, contador, água, luz, telefone, né? Tem as taxas ali que é pago uma vez ao ano, mas depois se você for emitir nota, ADAS, são mensais. Então, esses custos de estar legal, eles são embutidos dentro do seu serviço. E não é, eu vou regularizar minha empresa. Não, a partir do momento que você regularizou, aumenta sim o seu custo, as suas despesas, mas aí vai separar de uma empresa profissional ou de um prestador que só faz um bico, né? Você vai poder começar a atender comércio, começar a atender indústrias, condomínios, restaurantes profissionais que têm
nutricionista, que tem um contrato recorrente. Legal? Então, resumo, o mínimo enxuto em torno aí de 25 a 35 mil, legal? Mais realista, aí pra você não passar aperto, não, eu quero construir, eu quero fazer dar melhor, eu quero usar os melhores materiais, 35 a 55 mil. Se você quiser ter uma estrutura mais confortável, 60 mil, tranquilo, dá para você montar tranquilamente. Até que se for ver para se montar uma empresa que vai ter um crescimento, vai te gerar uma carteira, vai te gerar uma renda, vai te gerar previsibilidade, você montando, trabalhando de forma correta, é um custo baixo. Um controle de pragas. Você vai abrir um restaurante só de maquinário, só de, né? É muito mais que isso. Você precisa ter toda uma estrutura montada aí, dependendo do negócio. Pô, vou montar uma oficina mecânica, eu preciso de um monte de ferramentas, elevador. Para controle de pragas é muito mais fácil. Então, acredito que está sobre o alcance de muitas pessoas. Legal? Se você já trabalha com controle de pragas, quer regularizar a sua empresa, em breve eu vou estar fazendo mais materiais voltados para isso, mais conteúdos. É, Fica de olho aí e é isso aí. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, deixa o seu like, assista a outros vídeos. Eu tenho vídeos muito legais aí para processo seletivo, contratação, liderança. Eu falo bastante sobre vendas também, porque eu abri uma empresa, eu preciso vender. A empresa que vende, ela dá retorno, cresce, consegue contratar mais pessoas. Como eu falei, eu tenho alguns cursos na Hotmart, então se você tiver interesse, dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui dos meus cursos na descrição do vídeo, legal? E hoje é isso aí. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você já regularizou a sua empresa, se você não consegue ou o que está te travando para não conseguir tirar essas licenças. Não é difícil, gente. Legal? Então, hoje é isso aí. Muito obrigado e tamo junto. TDX, patrocinadora oficial do canal No Controle.